Aleluia. Eita, meus irmãos, hein? Quanto tempo ficamos sem se ouvir, sem se sentir aí a graça de Deus através de nossas vidas, na comunhão do Espírito Santo. Demorou, né? Mas chegamos para a glória de Deus Pai, o nosso Senhor. Então, quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui agora conosco, nesta manhã de graça, nessa manhã de virtude, né? A rádio está uma bênção, Deus tem operado grandemente. Os irmãos me perdoam, hoje eu estou um pouco rouco, estamos roucos porque muitas pregações, muitas obras ainda têm acontecido diante de nós para que viemos alicerçar a casa de Deus diante do céu. Então eu quero dizer a todos vocês que eu estou muito feliz por estar aqui nessa manhã, manhã de bênção, manhã de graça, manhã de gratidão a Deus, manhã de poder, manhã de curas e maravilhas, manhã também de autoridade espiritual e também de renovo. Quero agradecer de antemão aos irmãos da rádio e também a todos os irmãos que me acompanham no YouTube, também outros irmãos que estão agora conosco fora e dentro do país, aqui dentro da região e também fora dela também. Meus irmãos, graças a Deus por isso, nós estamos aqui preparados para transmitir aquilo que é do céu, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é fiel. Quero dizer a todos vocês, para estar em unidade de espírito conosco esta manhã, para que o poder de Deus abunde em nosso ser e na sua misericórdia. Deus é fiel, é bendito e é misericordioso também. Igreja de Jesus, quero mandar um abraço para o nosso irmão Abimael, lá de São Paulo, do canal do YouTube Deus Quebra as Correntes. Quero mandar um abraço também aqui de antemão ao irmão Rafael, irmã Paula da Califórnia, irmão Rafael de Boston, também missionária Mafalda da Holanda e todos os irmãos da Holanda ali, Tony, também Luciano, o casal que está ali também na França, em Luxemburgo, levando a palavra de Deus através do ministério Igreja Primitiva, Santidade e Arrependimento. Essa casa será chamada Casa de Oração. Igreja do Senhor Jesus. Realmente o que Deus falou comigo essa manhã acerca das condições de nossa vida, das condições da nossa alma. Eu queria dizer a todos vocês, porque o Senhor Jesus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Então, meus irmãos, nós vamos estar com os irmãos nessa unidade de amor, nessa unidade de perseverança e nessa unidade de consolo. Amém. Os irmãos que estão aí agora com o aplicativo da rádio, o irmão cooperador Alexandre vai estar passando para nós todas as mensagens que estão aí. Já chegou mensagem aqui. Abimael Lopes da Silva. O Abimael aí, ó. Acabei de falar do meu. Estamos com o pastor Júlio César, todos nós, o canal do YouTube. Rafael de Japira, Paraná. Paz, pastor, glória a Deus, a rádio está uma benção. Também Paulo Sérgio, estado do Paraná. Paz, profeta de Jeová. O programa está uma benção, transformando vidas para Cristo. Olhe por mim, estarei orando por você. Meu sonho é ser arrebatado e ver a glória de Deus. Luiz Albines, da cidade de Joboatão dos Guarapares, Pernambuco. Glória a Deus, igreja, aleluia. Neuzimária da Silva Souza. Paz, seu pastor, ore por mim, meu esposo Rony. Então, alguns irmãos, você que está aí no aplicativo da rádio, vai mandando mensagem para que possamos aí estar junto com os irmãos nessa caminhada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é fiel, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos veem que está um pouco meio baixo aí. É porque minha voz está hoje
Muito baixa, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer também a vida da minha esposa, Camila, que está conosco, nos ajudando também nesta obra. Amém? E dizer a todos vocês que é motivo de muita alegria, como digo, estar nesse exato momento com todos os irmãos aqui. Meus irmãos, primeiramente, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Você que não orou essa manhã ainda, vamos orar para que Deus venha entregar a nós a tua misericórdia, o teu amor bendito. Amém, meus irmãos? Pai poderoso, Espírito Santo, nesse exato momento, são mais de 200.000 pessoas conosco, ouvindo a transmissão, ó Pai, através da oração sem cessar, através da sua mão, através do teu poder. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor tem me usado na terra dos viventes, dai uma palavra ao Senhor meu Deus e revela ela, para que possamos ouvir, ó Deus, o que o Senhor necessita falar conosco. Nessa manhã eu acordo dizendo que o Senhor é santo. Nessa manhã eu acordo dizendo que não há Deus maior do que o Senhor, não há Deus maior e a benevolência da sua palavra. Eu te glorifico, ó Deus eterno, por ter colocado em nós o efeito da tua misericórdia, da bendita graça e do mover do teu Espírito Santo, para satisfazer a nossa alma através da palavra da verdade. Eu, Senhor Jesus, sou apenas um homem miserável, pecador, cego, pobre, nu, meu Pai, mas o Senhor é santo. Então, meu Pai querido e poderoso Deus, através, ó Deus, da sua misericórdia, pois, ó Deus, sela a minha garganta, Deus, a minha voz, que está contrita de tanto pregar a sua palavra. Nesse exato momento, a minha rouquidão não vai impedir, ó Deus, da virtude do Senhor tomar corações, almas que estão abatidas essa segunda-feira, desempregadas, almas que estão desenganadas pela medicina. Sabemos nós, Senhor, que Tu és, Senhor, o rochedo, a fortaleza de minha alma. Requenecou para cantar abadai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nenhuma carnalidade venha ser, ó Deus, tomada nessa transmissão, que nenhuma carnalidade, Senhor, venha nos meus pensamentos, e que Teu Espírito Santo possa abundar no meu corpo, tomando a minha alma e o meu entendimento, para que Teu nome venha a ser glorificado. Pai eterno, assim eu Te dou graças, e assim eu Te glorifico, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não vai ser a palavra da manhã, mas eu queria trazer uma palavra para os irmãos, que está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. E essa palavra que eu vou trazer para os irmãos agora, me perdoa a canseira. Os irmãos têm visto que a carne é fraca, mas o meu espírito está pronto para ensinar e trazer aquilo que Deus necessita trazer aos seus corações. Então, os irmãos, fique conosco aí. Se você quer ser abençoado, se você quer ver as escamas caindo dos seus olhos, fique conosco, porque a verdade será manifestada. Amém? Meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 4 está dizendo assim: exorta-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra dentro do tempo e fora do tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, secarão dos mestres segundo as próprias cobiças. E se recusarão em dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sobra em toda obra, o evangelista, cumpre bem o teu ministério. Meus irmãos, eu estava vendo essa palavra essa manhã, que não vai ser a palavra oficial do culto. Eu estava vendo essa palavra que Paulo dá a Timóteo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vejo que realmente, meus irmãos, essa palavra está se cumprindo em todo o mundo. Aqui no Brasil, está acontecendo
o que aqui o versículo 3 está acontecendo. Olha, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. A doutrina da igreja Assembleia de Deus do Belém, você que congrega na Assembleia de Deus está me ouvindo, há 30 anos atrás vocês eram todos cheios de vigor, a irmã não podia pintar o cabelo, outro irmão a irmã não podia ser sensual, e hoje infelizmente os demônios tomaram e entraram e não suportaram essa doutrina mais. Aí a doutrina você fala é costumes humanos. Não, já de um ensino sobre isso. Costume é costume. Por que então que é um costume na África está nu, e quando a palavra de Deus chega na África eles começam a vestir? Então não é costume. Costume é uma vivência, e depois transformação é através da palavra de Deus. Então o que está acontecendo aqui, os pastores malignos que tomaram os altares, que o Espírito entraria, eles estão aqui, ó, tirando a doutrina que Jesus ensinou, que Paulo ensinou, né? Porque hoje não se podemos pregar mais Romanos 12 na igreja, que todo corpo, alma e espírito seja plenamente santo até a vinda do Senhor. Por quê? Porque hoje ninguém mais suporta essa doutrina. Se você for pregar sobre doutrina nas igrejas, o pastor arranca e puxa o teu paletó. Então eles não querem mais ouvir, porque teve comichão em seus ouvidos. Comichão, meus irmãos, a Bíblia diz que teve comichão nos seus ouvidos, coceira, e cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Vamos colocar aqui, né, o meu caro amigo, que eu amo tanto, mas o seu pecado tem que ser denunciado, né, pastor Cláudio Duarte, aqui no Brasil. O senhor sobe em cima do altar, fica usando a Bíblia com chocarrice, que é obras carnais, e as pessoas ficam dando risada do senhor. Então, eles procuram os mestres que auto se interessam. Quem quiser, hoje tem pastor para dar risada, tem pastor para sentir poder mentiroso, tem pastor de revelação, hoje tem pastor que faz cambalhota no altar, tem pastor da prosperidade. Então nós estamos vendo realmente que levantaram mestres e doutores, mestres e doutores com seus próprios sentimentos carnais. Então hoje tem pastor para todo tipo de culto. Tem pastor para o culto alegre, para o culto de piada, para o culto de chocarrice. Hoje tem pastores para todo quanto é tipo de coisas. Escolhe aí, meu irmão e minha irmã que está comigo ouvinte. Qual pastor você gosta mais? Você quer um que brinca com você em cima do altar? Você quer um que gosta de coreografias? Ou você quer um que deixa você de shortinho curto na igreja para ver o teu bumbum? Qual você gosta mais? Pode escolher. Hoje tem uma feira de pastores. Escolhe. Pode escolher, minha irmã. Pode escolher, meu irmão. Você quer um pastor que vai na tua casa assistir o Flamengo e Corinthians, o futebol com você? Tem também. Tem também. Tem pastores para qualquer tipo de coisas. Venham, venham. Hoje você pode adquirir qualquer tipo de pastores e se elegendo para suas próprias perdições. Aqui está escrito que cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Então quer dizer que o evangelho, a verdade, em Romanos 1,32, Paulo estava dizendo que a verdade foi trocada em mentira, e a mentira em verdade. Então realmente, hoje tem pastores para você escolher. Daqui uns dias, vai ter um telão na porta da igreja, e quem votar na melhor mensagem, é a mensagem que vai ser pregada. Você quer uma mensagem para se pular? Você vai apertar o botão. Você quer uma mensagem para chorar? Aperte o botão. Hoje não é mais o Espírito Santo que prega, são a carne pregando. Os mentirosos, os gananciosos, os hipócritas, os maldizentes que vêm com o nome de Jesus para enganar toda a terra. Os falsos pastores não vão vir com chifre na cabeça não, meu irmão. Eles vão vir na mão direita um potinho de azeite,
e vai vir com a Bíblia na mão para ungir a igreja e trazer uma palavra de mentira, um versículo isolado que faz as pessoas acharem que Jesus está lá. Como eu disse para vocês, Satanás veio com um versículo isolado no deserto para Jesus. Ele conhecia a Bíblia também, mas não conhecia a verdade, porque ele era mentira. Ele abandonou a verdade, se colocou em mentira, e ele colocou pastores do Brasil e no mundo para saquear pessoas e levar pessoas para a perdição. É triste o que está acontecendo com a igreja, é triste o que está acontecendo com o mundo e também com a humanidade. Mas os que forem de Cristo, quando se abre o quinto selo do Apocalipse, no livro de capítulo 5, no capítulo 6 de Apocalipse, é a perseguição daqueles tais que estavam incomodando as trevas. Pastores maçons, pastores envolvidos dentro da igreja católica, que já pregaram lá dentro, amantes da Babilônia, estão indo abraçados com a grande prostituta, que está escrito em Apocalipse capítulo, se eu não me engano, 19, a grande prostituta que está sentada no trono da terra, pastores que beijam Jezabel e se inclinam para ela. Então, é tempo de despertar, porque o diabo está maquinando a terra. Como marionete de Satanás, igrejas são levantadas. E vou te provar porque aconteceu comigo e está acontecendo. A nossa igreja foi levantada num certo bairro e os pastores fizeram reuniões para que pudemos parar de pregar, porque as suas ovelhas estavam caindo endemoniadas dentro dos cultos. E eu estou com o meu ministério passando lutas com pastores carnais, porque eles odeiam o Espírito, eles estão trajados numa veste mentirosa, eles estão na mentira, mas quando a luz vem, as trevas se manifestam. Aquilo que estava escondido se torna revelado, porque a Bíblia diz que quando Deus chegar, todas as obras serão manifestas. Então, você quer conhecer a tua irmã do círculo de oração? Quer conhecer o seu pastor? Começa a pregar a verdade na tua igreja para você ver se ele é de Deus. Começa a pregar a verdade na tua igreja se a sua irmã é de Deus. Eles vão te perseguirem, eles vão te odiar, e é isso que está acontecendo. Tome cuidado, igreja do Senhor Jesus, para não se enganar, porque o tempo, aleluia, glória a Deus, o tempo, meus irmãos, é de muita luta, glória a Deus, aleluia, amém, igreja. Está aqui o nosso irmão Tony de Luxemburgo, glória a Deus, igreja, abraço, Luxemburgo. Paulo Sérgio Florestópolis, pastorando, pastor, que Deus me dê a direção no ministério, que a tua orientação abrisse o meu ministério. Pai do Senhor, eu acompanho, pastor, pelo canal, e hoje estou ouvindo pelo aplicativo, peço oração pela saúde e uma resposta do Senhor, um grande abraço. Pastor, só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, tem tido misericórdia de mim e me ajudado a melhorar através da sua vida, pastor Júlio. Glorifico a Deus pela sua vida e equipe, todos estão envolvidos nessa grande obra de Deus. Estamos com agora, meus irmãos, 538 mil pessoas ao vivo. 538 mil pessoas ao vivo. Lorena Índia, de Governador de Valadares, oração para o Alisson. Precisamos ouvir o Espírito Santo falar atrás de você. Abençoe sua esposa Camilo Abner. Mário Miguel de São Paulo. Pastor Júlio, glória a Deus, igreja. Deus abençoe sua vida. Camila, bebê Abner. Está para nascer a Ana Júlia. A rádio é uma bênção, em favor da minha família. Deus abençoe. Joselito de São Paulo, Júlio César, vem te acompanhando no YouTube, muito bom dia, pregação, peço para que venha a hora em prol da minha família, Joselito. Rafael de Japira, Paraná, que já li, né?
É verdade, pastor, tá uma bagunça mesmo. Eu estava na igreja Avivamento Bíblico, povo mundano, todo sensual, vaidoso. Eu bati de frente com essas coisas, me odiaram. É o que acabamos de falar, meus irmãos. É o que acabamos de falar, que quando nós pregamos a verdade, o povo acaba nos odiando. Viu, meus irmãos? É uma verdade sem tamanho. Então eu quero dizer a todos vocês que não é brincadeira o céu. Não é brincadeira as coisas de Deus. Viu, igreja de Jesus? As coisas do Senhor são sérias demais. Então, eu queria dizer aos irmãos que ficasse na posição de Deus, para que Deus conforte os seus corações e dê força para que vocês possam continuar segundo a dádiva de Deus e segundo a sua misericórdia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muitos estão aí enganando e também sendo enganados. Muitos estão enganando e também sendo enganados. A terra está vivenciando os últimos dias, dias de muita tribulação, angústia, sofrimento e dor. E é por isso que nós estamos vivenciando 2 Timóteo capítulo 4, levantando pastores segundo a sua própria cobiça e também segundo os seus próprios quereres, segundo as suas próprias concupiscências. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus, eu quero dizer aos irmãos que estão conosco, em nome de Jesus, né, que Deus é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Voltamos, vamos louvor e daqui a pouco voltando com os irmãos para a ministração da palavra de Deus esta manhã. Fique aí, aguarde só um minutinho, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aguarde aí, que daqui a pouco estamos com 538 mil ouvintes, viu, meus irmãos? Daqui a pouquinho estamos voltando para a glória do Senhor Jesus. Aguarde aí só um minutinho. Vamos! Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Estamos com 538 mil pessoas ao vivo. 538 mil pessoas ao vivo. É algo impressionante. É impressionante, né? O tanto de pessoas que estão conosco ao vivo. Tantas pessoas, é muita gente, muita gente. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Anderson, missionário Anderson de Minas Gerais, que está conosco no estúdio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Igreja de Jesus, você que está comigo agora, nesse exato momento, você aí pega a tua Bíblia, pega a Bíblia aí com os irmãos, aí pega a Bíblia, vamos acompanhar o capítulo, o versículo. Olha só quantas mensagens que nós recebemos aqui, ó. Olha aqui, o irmão, a irmã falando que pregou e foi perseguido dentro da igreja pela verdade, ó. Pastor, falei para minha irmã, ela se levantou contra mim com ira, olha só. E diz ser crente, ira é obras da carne. Estão vendo? Eles são carnais, meus irmãos. É só jogar a verdade nele que eles se manifestam. Viu, igreja? Amém? Glória a Deus. Igreja, presta bem atenção aí. Não, que está. Lembra também que nós temos o WhatsApp também. Tem o aplicativo da rádio, o WhatsApp. O WhatsApp o da rádio, né? É 19 99829 6024. 19 99829 6024. 55 para quem está fora do país. 55 19 99829 6024. Esse é o número da rádio, né? O número da rádio e também o WhatsApp. Pelo aplicativo você pode mandar mensagem. E eu estou com o companheiro Alexandre, porque é muita gente, é muitas pessoas que estão conosco agora, esse dia de hoje. Todas as pessoas secas, cansadas, querendo uma palavra, uma água no meio do deserto. Então nessa manhã
vocês têm água no deserto nesta manhã, né? Bom dia, pastor Júlio. Escuta os programas da rádio, está sendo uma bênção, que Deus venha abençoar a sua família e todos da rádio Mais e Mais. Renato Souza. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Quem está com Bíblia aí, diga glória a Deus. Graças a Deus. Abre comigo agora no livro de Lucas. Livro de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 8. Deus irá falar de uma forma tremenda. Lucas, capítulo número 8. Graças a Deus. Versículo de número 4. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4. Bate muito bem com a palavra que lemos em 2 Timóteo, capítulo 4. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já sinto a presença de Deus aqui. O irmão Alexandre, que está aí no estúdio, o operador Alexandre, muita gente pedindo os hinos da Hilda Braga. A Hilda Braga está ao vivo conosco lá em Goiás, cantora Hilda Braga, né? E nós vamos passar para os nossos irmãos da rádio começar a tocar o hino da Hilda Braga, uma mulher de Deus que eu tive a honra de conhecê-la, está conosco ao vivo também. Amém? Todos acharam aí? Lucas 8, versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Graças a Deus para a glória do Senhor Jesus. E estamos nesta humilde manhã. Vamos ver o que Deus está alertando nós e falando conosco. Está escrito assim: ore, meus irmãos, ore para Deus me dar força na minha carne, porque só Deus sabe a dificuldade que eu estou tendo de abrir até mesmo a boca para pregar, por tantas provas e tantas também, né, tantas pregações que estamos pregando, estamos até cansados na carne. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, Lucas, capítulo de 8, versículo 4. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, falou por parábolas. Ele disse: um semeador saiu a semear, e a sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Tendo dito ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E ele disse: a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas os outros fala-se por palavras, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve aos que crê. Os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra e recebendo com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam da palavra. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer.
A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom e dá frutos com perseverança. Olha que palavra tremenda, meus irmãos. Glória a Deus. Olha só que coisa tremenda que Deus quer falar conosco essa manhã. Olha só, que coisa maravilhosa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O que será que Jesus quer falar conosco hoje? Vamos orar para ver o que Jesus vai falar conosco. Pai poderoso, Espírito Santo, é no teu nome que a glória a Deus é majestada sobre a terra. É no teu nome que a glória desce com poder e autoridade. É no teu nome que as curas acontecem. Tu és poderoso em todo tempo. A sua glória se faz sobre a terra. O teu poder, ó Deus, se coloca diante da face da terra. Eu te dou graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Em todo tempo, Senhor, em toda a via da minha alma, estão, ó Deus, tomada pelo teu amor e pelo teu poder, ó Deus, estamos tomados pelo teu Espírito Santo. Senhor, fale conosco através do teu Espírito Santo e me dê entendimento sobre essa parábola, ó Pai, porque eu sei o que o Senhor quer falar com a igreja. É algo, ó Pai querido, de alerta, é algo, ó Deus, que a igreja precisa despertar. Pai, me dá força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam, graças a Deus. Glória a Deus. Senhor, fala comigo agora. São mais de 500 mil pessoas para te ouvir, Senhor. Fala com eles. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã que está me ouvindo agora, nessa transmissão, na rádio, no programa Pastor Júlio César, Curas e Libertação da Alma, eu quero lhe dizer aos irmãos acerca da parábola do semeador, aonde esta manhã o Senhor me trouxe essa parábola. O que vê, meus irmãos, nessa parábola são dias do começo e dias também do fim. Por que será dias do começo e dias do fim? É porque, meus irmãos, a Bíblia relata que Jesus está dando uma parábola das 10 virgens, anunciando que naquele tempo tinha 5 virgens loucas e 5 prudentes. Mas agora ele está dizendo também em Mateus 24, dizendo muito se esfriaria por ser iniquidade, aumentado a iniquidade na terra. Então vejo eu, pelo sinal do Espírito Santo, que essas 5 virgens prudentes já não existem mais. Porque, meus irmãos, se naquele tempo tinha somente 5, nesses últimos dias é difícil achar um. Então o tempo está se levantando de uma forma muito rápida. O tempo, as estações estão se abreviando. É claro que Jesus ele estava dizendo na sua menção da sua palavra, dizendo que se ele não viesse de encontro a nós, que se ele não viesse antecipando os dias, o pastor Júlio que está pregando agora voltaria para a prostituição, voltaria para as drogas, voltaria para o exílio. Então Deus está falando conosco acerca que ele colocou diante da vinha e diante do campo o semeador que saiu a semear a sua semente, ou seja, a palavra. O semeador, aqui a Bíblia relata que são os homens, os servos de Deus, que também existe na parábola quando Deus ele manda os seus servos irem anunciar acerca do casamento de Cristo. A Bíblia vai relatar dizendo que Deus mandou os seus servos anunciar um casamento, o casamento esperado em todo tempo, que teu filho iria casar, que os banquetes estavam preparados para o grande casamento. Então a Bíblia diz que os seus servos, ou seja, os semeadores, foram semear a palavra da vida eterna, foram convidar a todos os homens para o casamento do teu filho do rei, mas muitos servos foram apedrejados, espancados. Então a Bíblia diz que os outros servos que sobreviveram foram até o rei, e o rei mandou voltar ainda com misericórdia, mesmo ainda espancando os seus servos, mesmo ainda matando e maltratando os seus servos. O próprio Deus, com tua longanimidade, com tua bem-aventurança, com tua benignidade, com tua mansidão, manda voltar novamente, insistindo na nação homem, insistindo na criatura humana, para que esses homens venham se reverter os seus processos, venham através da sua humildade reconhecer seus erros
e vim para o casamento do rei. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei estava na festa, os chamados convidados estavam preparados. Então, nesse exato momento, o rei está passando dentro do palácio com a mão para trás, quem sabe, olhando e observando, e ver um homem sem roupa de festa, e ele diz: o que tu faz sem roupa de festa? Então aquele homem fica sem resposta. Então no exato momento o anjo amarra aquele homem e lança ele no calabouço e na escuridão. O que significa isso? É que muitos estão sendo chamados nesses últimos dias. Ele conclui dizendo: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Aqui também não é diferente. No livro de Lucas, aqui no capítulo 8, versículo 4, na parábola do semeador, Jesus está dando um sinal de que muitos semeadores saíram a semear, e diante da semente, a semente significava a palavra, e o campo que caía eram os corações. Existem três tipos de corações. Três tipos de corações: o coração duro de pedra, o coração de espinho e o coração também que fica comendo pelas beiras do caminho. Meus irmãos, o que vemos realmente que são de pessoas difíceis de se lidar. Meus irmãos, caiu, meus irmãos, uma parte entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. Eu lembro que a outra parte caiu em boa terra e nascida produziu fruto. Uma caiu sobre a pedra e nascida secou, porque não tinha umidade. Então Jesus começa a ensinar a palavra. Ele diz que os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não salve-se o que crê. Meus irmãos, isso está acontecendo nas igrejas. Quem vocês que já não teve, quem de vocês que depois de um culto esqueceu o que foi pregado? É esses, à beira do caminho, que ouve a pregação. Quem de vocês depois da rádio, quando desliga a rádio agora, quando o pastor Júlio sai do ar, você esquece o que Deus falou? Vocês estão à beira do caminho, meus irmãos. Vocês estão à beira do caminho. Vocês estão ouvindo, mas não estão guardando. A Bíblia diz que aqueles homens, os homens da terra, estão com coceira nos ouvidos, em 2 Timóteo capítulo 4. Porque o diabo não está deixando a palavra penetrar no coração. Uma coisa é ouvir, a outra coisa é escutar, meus irmãos. Oh, meus irmãos, uma coisa é ouvir, a outra coisa é escutar. Escutar, meus irmãos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o ouvir desce ao coração, desce dentro do íntimo do homem, e começa a modificar o homem acerca da palavra. Porque a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor é espada de dois gumes, que entra entre a alma e o espírito. Aonde a cerveja não pode chegar, ela chega. Aonde a bebida não pode chegar, ela chega. Então, muitos dos irmãos que estão me ouvindo agora, acabam a pregação, você volta a fazer seus afazeres e esquece que o Espírito Santo usou o semeador a levar a semente, mas você estava à beira do caminho. No versículo 13 ele está dizendo: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Existe também essas pessoas, infelizmente, dentro das igrejas. E aqui essa parábola, essa parte, esse coração, é o que mais devemos tomar cuidado. É o que mais está ouvindo, temos que tomar muito cuidado, os que estão nas pedras. Você sabe por quê, meus irmãos? Na pedra não pode nascer semente. E aqui, meus irmãos, essas pedras, elas são duras. Pedra é dura, pedra são duro. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus tiraria o coração de pedra dos homens, daria um coração de carne, no livro de Ezequiel, para que eles sirvam meus mandamentos e vivam meus estatutos. E eu serei teu Deus, será meu povo. Mas aqui, meus irmãos, o que está acontecendo dentro das igrejas são pessoas com o coração de pedra, que Deus fala, até dá glória a Deus, até sapateia, até fala em línguas, mas, meus irmãos, o diabo bateu um pé no chão, você já corre, porque você não tem estrutura. Jesus estava falando de você,
Ele disse que um homem prudente é aquele que formou a tua casa na rocha. Veio o vento, a tempestade e não se abateu a rocha. Mas agora você é um homem da areia. Você construiu tua casa na areia. Veio o vento e sufocou. E também agora te atribulou. Por isso o salmista Davi está escrevendo dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Irmãos, nós vemos que aqui também essas pessoas, elas são tão duras que elas veem que elas estão erradas, mas querem pregar. Elas veem que elas estão erradas, mas querem cantar. Elas veem que estão erradas e querem passar revelação. Elas veem que está errada e está querendo tomar conta da casa de Deus, porque elas não têm frutos. E não tendo frutos, querem enganar pessoas através de uma boa linguagem, através de uma boa falange, mas eles são desviados. São pessoas desviadas que estão abrindo cultos, abrindo igrejas, pessoas desviadas que não conhecem a Deus, que ouviu a palavra, mas são duros de coração. Pastor ignorante, irmã ignorante, que tem um coração de pedra, que não nasce nada. Quando chega a aprovação, esses daí se desviam. Eles correm para longe, meus irmãos. Eles não aguentam a tentação. Por que que eles não aguentam? Eles desviam. É porque eles não têm humilhação, eles não se humilham. Deus não exalta eles porque eles não se humilham. Porque a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então eles não têm humilhação, eles não têm um quarto para chorar e dizer: Senhor, eu sou um mentiroso. Senhor, eu sou um prostituto. Senhor, eu cobicei a irmã da esquina quando eu fui para o mercado. Eles não têm entendimento de que Deus está sondando eles. Então eles se endurecem, mas mesmo endurecendo, eles não querem dar a oportunidade na igreja, eles não querem, eles querem ficar ali, pregando a palavra, falando que são crentes, batendo até o fim, dizendo que são servos e salvos. Então, irmãos, o que está acontecendo é muito mais grave do que pensamos. O que está acontecendo é muito mais grave do que pensamos. Por isso que eu disse no começo, são sinais do fim. 3 tipos de coração, que no quarto nos traz alegria, mas são 3 tipos de coração, de pessoas que não conhecem a Deus e estão aborrecendo a si próprio, e estão se enganando e enganando também. E a Bíblia começa a dizer, meus irmãos, que caiu entre espinhos, são as que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com preocupações. E sabe quais são elas? Aqui a Bíblia está dizendo que são riquezas e prazeres da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Olha esse daí. Esse também é perigoso. Esse também é perigoso. Assim como 2 Timóteo capítulo 4, muitos levantariam pastores de prosperidade. Aqui só existe pastores de prosperidade porque tem pessoas que vão buscar prosperidade. Só existe pastor que faz sarro no altar, chocarrice, né, Cláudio Duarte? Pessoas que vão atrás de palhaçada. Então, é sinal que pessoas que vão atrás de riquezas, é sinal que elas existem dentro da igreja com a Bíblia na mão. Mas elas receberam a semente, assim como a de pedra recebeu a semente, assim como todas receberam a palavra. O problema foi o jeito que a palavra foi criada, o jeito que a palavra foi batida ao chão. E é por isso que essa de espinhos também é preocupante. Porque a de espinhos, o que aconteceu? Ela pegou a palavra. Ela pegou a palavra, mas passou os dias, sufocou, sabe com quê? Com preocupações. Pessoas que estão sufocadas, que deixaram de ir para o culto, preocupado com o marido que está bêbado em casa, deixando preocupações tomar o teu ser.
não ouviu o que Jesus disse: eis que dou a paz, mas não como o mundo a dá. Eles não conheceram a paz de Cristo de verdade. Eles viram perseguições, se assustaram. Eles viram as lutas, se acovardaram, porque não tem o Espírito Santo. Porque eu posso te provar que Pedro também correu na preocupação. Ele tinha a palavra, Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo para bater contra o pecado. Então, Pedro estava escondido quando Jesus está sendo crucificado. Negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque Pedro ainda não era um homem convertido. Ele não era um homem ainda convencido. Ele era preocupante, estava preocupado com a sua vida e com a sua morte. Mas sendo que Jesus, antes de morrer, disse: Pedro, vocês serão martirizados, presos, odiados. Então Pedro ainda não tinha a palavra. Ele recebeu essa palavra de Jesus, que ele ia ser morto. Ele recebeu que ele ia ser odiado. Mas Pedro correu. Porque Pedro estava com o coração cheio de espinhos. Ele ouviu a palavra, mas não ainda guardou, ou preocupou com a morte. E assim tem muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro recebe o Espírito Santo, Pedro dá a sua vida por Jesus. Porque agora o Espírito Santo conforta ele, e ele mesmo começa a trabalhar no teu coração para tirar as preocupações, e o Espírito Santo limpa o quintal de espinhos. O que significa espinho, pastor Júlio? Espinho significa pecado. Espinho significa pecado. O pecado sufoca vocês. A Bíblia diz que Jesus estava com uma coroa de espinhos. Então por que espinhos? Porque o espinho, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, espinho sai no Éden. Então agora Jesus está levando sobre a cabeça os pecados de muitos, os espinhos. Por isso que os espinhos não foi no corpo, porque o corpo é a igreja, a cabeça é Cristo, e a igreja não pode carregar pecado, somente Jesus. Então agora, esses espinhos estão dentro do coração desses irmãos. Ou seja, o pecado de querer se enriquecer, que a Bíblia diz: ai daqueles que querem se enriquecer, que não ficará sem o seu castigo. Ele está dizendo, preocupações com riquezas e prazeres da vida. Ou seja, está preocupado, quer ir para um spa, minha irmã, quer ir no zoológico, quer ir no bosque, e se preocupa primeiro com o céu, se preocupa comendo para as coisas de Deus, as outras coisas Deus acrescenta. Não se preocupa com os prazeres da carne, e nem com a soberba da vida, e nem com este mundo vindouro, porque isso aqui são coisas terríveis, coisas que ludibriam o homem, e que faz com que o homem deixe com que a palavra seja sufocada por espinhos de pecados, que amargoa o homem e que tira o homem da atenção de Deus. E por isso que você não cresce espiritualmente, porque você está preocupado com o teu esposo. Ai, pastor Júlio, ora pelo meu esposo. Ai, pastor Júlio, ora pelo meu filho. Parem de se preocupar com o teu filho. Pare de se preocupar com o teu esposo. Vocês vão morrer preocupados e vão ir para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, se minhas palavras estiverem em vós e vós em minhas palavras, pedirei tudo que quiser será feito. Então, pare, se preocupe com você. Se você pede oração, é sinal que você não está estruturada com Deus. É pecado pedir oração? Não é pecado, não. Porque a Bíblia diz: orai um pelos outros. É o meu dever de pastor orar. Mas, meus irmãos, porque todo dia pedir oração, ora para o meu esposo, ora, e se preocupando com o teu esposo, e esquecendo que você pode ir para o inferno junto com ele. Porque um cego não pode guiar outro cego. Se preocupe com a tua vida. Se preocupe agora, nesta tarde. Porque, meus irmãos, estamos chegando no dia final, e nós temos que se preocupar com nossa salvação. Então as pessoas de espinhos, a palavra não cresce porque são preocupantes. Está desempregado, está preocupado. Jesus não disse: está vendo esses pássaros? Eles não trabalham, e Deus ainda dá mantimento para eles comer. Qual é o filho que o pai, assim o pai escutando o filho pedindo um pão, dará uma pedra? Preocupações com o quê, meus irmãos?
Não se preocupais com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Preocupando em ficar rico, preocupando em comprar um carro bonito para mostrar para o seu pastor que você recebeu uma bênção, sendo que a bênção não foi bênção. Você está com 48 parcelas no porta-luva do teu carro para pagar, mas para dizer para a igreja que você foi abençoado na carne. Não se preocupem, saiam das preocupações deste mundo e somente espera no Senhor, que é nossa força. É tempo da igreja se cuidar e entender que Deus cuida da igreja. Entender que Jesus cuida da igreja. Jesus cuida ainda do teu povo. Então, meus irmãos, não é tempo de se preocupar com coisas da terra, mas sim com coisas do céu. Paulo está dizendo agora, e Paulo está falando agora, acerca de que nós não devemos se preocupar com as coisas da terra, mas sim com as coisas que são de cima. O tempo de não se preocupar com as coisas terrenas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos de vocês estão com o coração de espinhos, corações de espinhos, e é por isso que não conseguem mais entender o projeto de Deus, e tem pouco conseguem entender o projeto do Espírito Santo. Igreja de Jesus, a semente já caiu no teu coração, mas o teu coração está indo a apodrecer. Por isso que a Bíblia diz, e seus frutos não chegaram a amadurecer. Frutos, meus irmãos, que não chegaram a amadurecer. Frutos que não chegaram a amadurecer, igreja. Por isso, meus irmãos e irmãs, muitos ficarão no dia do arrebatamento. Muitos ficarão no dia do arrebatamento. Glória a Deus. Porque estavam com o coração no mundo. Aleluia, glória a Deus. Não amadurecem. Só andam para trás. E é por isso que acontece, meus irmãos, muitas pessoas amarguradas dentro da igreja, muitas pessoas tristes dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco agora. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, tire a preocupação. Tire a preocupação, meus irmãos, do seu coração. E não deixe os espinhos sufocar a palavra de Deus. Mas agora, meus irmãos, em todas essas pessoas que estão dentro da igreja, tem uma do versículo 15 que me alegra o meu coração. Que ele está dizendo aqui, caiu em boa terra. São os que, ouvindo a palavra, retêm num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Essas pessoas existem. São pessoas que estão dando frutos com perseverança. São pessoas que estão dando frutos com muita perseverança. Essas pessoas pegaram a palavra e guardaram em seus corações. E Deus consolou seus corações, colocando nela o teu amor, colocando nessas pessoas a sua divindade, porque agora são amigos de Deus. Porque aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e não há verdade nele. Então nesse exato momento, nós estamos vendo que realmente tem pessoas que guardam a palavra. E isso é uma alegria, Jesus falar sobre esse assunto. Porque, meus irmãos, muitos irmãos que estão agora conosco não estão conseguindo guardar a verdade em seus corações.
Meus irmãos, o tempo é de angústia na face da terra, porque nem todos, meus irmãos, estão sendo obedientes à palavra de Deus. Nem todos estão ligados nas coisas de cima, como Paulo diz em Tessalonicenses. Buscai as coisas que são do alto, porque nós somos do alto. Glória a Deus. As pessoas estão com dureza de coração. No livro de Salmos 95, ele está dizendo: não endurecei o vosso coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, meus irmãos. Bem-aventurado o homem que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Lá em Romanos 2,5, ele está dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação da ira de Deus. Ou seja, se você hoje endurece teu coração a ouvir a palavra de Deus e a praticá-la, você vai ser condenado diante da ira de Deus, porque teu coração está sendo de espinho e está sendo também de pedra. E ainda estão andando pelo caminho. Estão andando pelo caminho sem destino. Por isso que a Bíblia diz que a semente que caiu pelo caminho são pessoas que aceitaram com alegria, mas depois desvaneceu. Meus irmãos, em Hebreus 3, ele está dizendo lá que antes exortai-vos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Quantos vocês estão com o coração duro e estão sendo enganados pelo pecado e pelas concupiscências da carne e pela soberba da vida e lá pela soberba dos olhos? Pecados que estão acabando com tua alma, porque teu coração está duro. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Não se preocupe que o há de vestir. Não se preocupe que o há de comer. Vale mais vocês do que as vestes. Vale mais vocês do que a roupa do corpo, do sapato. Não se preocupe com a tua família, com a tua casa. Se preocupe com a tua salvação, porque você não vai poder levar teu filho para o céu. Não tem uma corda que você puxa a tua família. A Bíblia diz em Ezequiel 18:23 que o pai não levará a maldade do filho, e nem sequer o filho levará a maldade do pai. Cada um vai prestar conta do que está fazendo, igreja. Mas, meus irmãos, muitos de vocês, acabando a rádio, vai continuar no erro. Vai continuar na mesma impenitência de pecado. E eu lembro que Deus está falando com vocês no livro de Provérbios 29, no versículo 1, que ele diz que insiste no erro, depois de ter repreendido muitas vezes, será destruído de repente sem que haja cura. Isaías 42:25 também fala da mesma forma. Então está sendo repreendido no dia de hoje, como acabamos de ler. Deus está falando no dia de hoje com você, mas você endurece o teu coração. Você está sendo repreendido agora, muitas vezes, mas ainda não quer e será destruído de repente sem que haja cura para você. E Hebreus 3 está dizendo no versículo 13 que o tempo se chama hoje para que nenhum de vós endureça pelo pecado e do engano. Então, meus irmãos, nós estamos muito acostumados com mensagens que satisfaz e dá sorriso a nós. É hora de abaixar a cabeça e somente ter a tua esperança no Senhor, porque a Bíblia diz que socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, que socorro bem perto está o Senhor, dos que nele confiam, dos que o buscam. Socorro presente, socorro imediato, é o Senhor dos exércitos, que está pronto para nos ajudar,
pronto para fortalecer os nossos corações na sua misericórdia. Mas está acontecendo esses dias que a natureza terrena endureceu seus corações para a verdade, porque os homens estão todos cheios de iniquidade, prostituição, malícia, maldade, inveja, homicídio, malignidade, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus, são nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, desobediente a pai e mãe. Então é essa trevas, esse pecado fez com que o amor de muitos se esfriassem. Nós estamos, sim, Deus está falando conosco, dizendo que Ele está repreendendo mais uma vez, dizendo que Ele está precisando que vocês se consertem, dizendo que para vocês se arrependerem, para que vocês possam alcançar a vida eterna e o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo, a vida que se manifestou a nós. Ou nós entendemos que o Espírito Santo está falando conosco e com você agora. Meu irmão e minha irmã, não deixe o diabo fazer você desligar a transmissão agora. Deus está me revelando que tem pessoas querendo desligar a rádio agora. Não desligue, não. O inimigo não aguenta a verdade. Ele não aguenta a verdade, meus irmãos. É por isso que ele manifesta na mentira, porque ele não pode contra a verdade. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, porque hoje o homem não consegue mais ouvir a verdade. Ouve-se comichão em seus ouvidos, para que não andem segundo os mandamentos e a verdade de Deus. Os homens gostam de mulheres com short curto. As mulheres gostam de falar profecia na carne na igreja. E muitos de vocês, meus irmãos, estão duros de coração. E quando vem uma mensagem como essa, ainda diz que o pastor Júlio é um falso profeta. Vem uma mensagem de tanta exortação e bíblica, diz ainda que é falso profeta. Não acredita nos dons de Deus, não acredita no mundo espiritual e não consegue herdar o reino de Deus, porque são duros de coração. A Bíblia relata que eles têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. São pessoas como vocês, meus irmãos, que irão padecer no lago de fogo. Pastor Júlio César, eu orei a Deus para Deus falar comigo. Ele já está falando com você. Aleluia. Deus já está falando com você. Aleluia. Ou você quis uma resposta, ver se o teu marido ia voltar para tua casa, a tua esposa ia voltar largar do amante, ou teus filhos iam sair das drogas. Deus já está te respondendo tudo isso, dizendo para você não se preocupar com nada deles. Faz a minha obra, ser valente, que o resto eu faço. A libertação do teu esposo não depende de nós, não depende do pastor Júlio orar, não depende de você orar. Só depende de você somente buscar o céu, que as outras coisas Deus faz. Deus visita. Paulo diz que a oração da mulher santifica o marido. Então, meus irmãos, não vem de nós, é dom de Deus. O arrependimento, a Bíblia diz que dom de Deus é a salvação, mas o arrependimento não é dom de Deus. O arrependimento não é dom de Deus. O arrependimento, ele é dom do Espírito Santo para convencer o homem, mas se o homem se arrepender, porque hoje ninguém quer se arrepender, então quando não tem arrependimento não tem dom. Quando não tem arrependimento não tem dom, e se não tem dom, está escrito no livro de Romanos que o dom de Deus é a vida eterna. Então se não se arrependerem, não verão a vida eterna, porque é o dom de Deus.
Acorda, igreja de Jesus. Arrependa-se. Tomai convosco a palavra e voltai para o Senhor, que Ele perdoa toda iniquidade e aceita graciosamente, para que oferecemos como novilho e sacrifício dos nossos lábios. Em Oséias 14, 2. Igreja, se arrependa. Pedro estava dizendo em Atos 3, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso, aleluia, pela presença do Senhor. Aleluia, aleluia. No Atos 8, 22 está dizendo: arrepende, deixa o teu pecado e ora a Deus. Talvez tenha se perdoado o teu pensamento e o teu coração, meus irmãos. Porque Deus, Ele responde a oração, meus irmãos. Deus responde a oração do homem. Se arrependa, ore agora de arrependimento, porque Ele responde. Foi Ele que disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa agora o homem ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, igreja. Deixa agora o homem maligno os seus pensamentos e o homem ímpio o seu caminho. Converta o Senhor, que se compadecerá dele, igreja. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Grandioso é em perdoar. O Deus é todo poderoso, Ele perdoa. Porque Ele quer te dar vida, meus irmãos. Ele quer te dar consolo. Ele quer que você chore agora pelo seu pecado, por esse coração cheio de espinho de pedra. Ele quer te dar consolo. Porque bem-aventurado, Jesus estava falando no Monte das Bem-aventuranças, no Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e Lucas 15, Deus estava lá, Jesus estava lá no monte. E Ele estava dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia. Vocês, meus irmãos, se pedirem perdão hoje, vocês vão receber vida. Porque em Ezequiel 18, 21 está dizendo: se o ímpio se converter e guardar os mandamentos, ele viverá e não morrerá. Então agora, você dando vida, você tem agora um Consolador, o Espírito Santo. Você tem Ele agora, e recebendo o Consolador, você agora tem um dom do Consolador, que é o dom do Espírito. Aonde Pedro estava dizendo em livro de Atos: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aleluia. Meu Deus, que palavra tremenda, tremenda, tremenda. Eu nunca vi na rádio uma palavra tão gloriosa como essa. Eu nunca vi, meus irmãos, os ouvintes que estão comigo, que palavra tremenda. Tudo dentro da Bíblia, tudo Deus manda dando aqui os sentimentos do céu está sobre mim. Meus irmãos, Pedro está dizendo: arrependei cada um dos vossos pecados, seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa tremenda, aleluia. Aleluia. Primeiro é arrependimento, trocar coração. Depois dessa oração, depois pede perdão. Aí você ganha vida, depois consolo. E além de receber consolo, recebe o dom do Espírito. Que coisa maravilhosa, igreja. Não endureça o seu coração, meus irmãos. Se arrependa e não endurece os seus corações. Porque Deus responde à oração do homem, mas aquele que se humilha. Jesus estava dizendo agora que entrou 2 homens no templo. Um dizia, batia no peito: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu prego, eu falo, eu faço, eu profetizo. Mas entrou outro homem também que estava cabisbaixo e disse: eu sou um pecador miserável. Jesus pergunta aos seus discípulos:
e pergunta para eles quem saiu melhor do templo. E ele disse: vou dizer para vocês quem saiu melhor do templo. Aquele que se humilhou, porque o que se humilha será exaltado, e o que se exalta demais será abatido. Tenha ânimo, meus irmãos. Não deixe a aparência enganosa tomar conta do seu ser. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus irmãos, a aparência exterior não tomou conta, meus irmãos, a Samuel e nem a Deus. Depois que Samuel começou a escutar que Deus tinha falado com ele acerca de ungir Davi, meus irmãos. Ele disse que o Deus, ele falava que ele não vê como o homem vê. Ele não olha como o homem olha. Alabassúbia narabadácia. Tem muitas pessoas enganando na aparência. Parece, Jesus estava falando dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos dos mortos e de toda prostituição e imundície. Por isso que o livro de João está escrevendo para não julgar segundo a aparência, meus irmãos, mas segundo a reta justiça de Deus. Então se preocupa, meus irmãos, com o interior, o coração da alma, porque é daí que entra e sai as entradas e as saídas da vida. Igreja, é tempo, meus irmãos, de não olhar somente por fora, minha irmã. Você está bonita com a Bíblia na mão, mas você sabe muito bem que teu coração está longe de Deus, porque as suas vestes não condiz o que a Bíblia relata. O teu exterior aos olhos humanos parece bonito. Aos olhos de Israel os fariseus estavam bonitos, mas aos olhos do Espírito Santo, através da vida de Jesus, Jesus olhou dentro das vestes no coração e viu que realmente eles não tinham nada de Deus. Jesus consegue ver as vestes e o interior, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aramandai tocomanagai. Porque em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo está exortando, dizendo: olhai para as coisas segundo a que aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso contigo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o teu coração, meus irmãos, toma cuidado com o teu coração. Para onde está sendo contaminado o teu coração? Está contaminado, seu coração está contaminado, porque todo esse mal procede de dentro e contamina o homem. Aleluia, glória a Deus. Está te contaminando, meu irmão. Tome cuidado, não seja vacilante. Aleluia, não vacila. É tempo de chegar a Deus e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificar os corações. É tempo, meus irmãos, da salvação. É tempo da igreja se levantar, porque é chegada a hora de os corações estarem preparados para o arrebatamento. Não dá mais tempo, meus irmãos, de ficarmos olhando para este mundo e também para o nosso próprio coração. Porque um homem segundo o coração de Deus caiu em adultério. E você poderia me perguntar: mas pastor Júlio, como Davi, que não tinha um coração de espinho, que não tinha um coração de pedra, que não andava pelo caminho, caiu num pecado terrível? Vocês querem que Deus fale com vocês? Eu vou falar o que aconteceu com Davi. Davi chega na sacada e vê Betseba tomando banho nua, uma mulher formosa, mulher de Urias. Então Davi chama Betseba e se deita com ela e coloca Urias para morrer na frente da batalha. O que está dizendo ali? Por que Deus então permitiu que Davi caísse? Será que o coração de Deus adultera? Será que o coração de Deus mata também? Não, meus irmãos, jamais. O coração de Deus não mata, mas a justiça mata.
E o coração de Deus jamais vai adulterar, porque Deus não é adúltero. O que aconteceu ali é simples. É o que está acontecendo com muitos irmãos, pastores, obreiros e evangelistas. A Bíblia diz que os olhos é a lamparina do corpo. Davi não vigiou nos seus olhos. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. E quando fala de aparência, fala de olhares, aparência, olhares. E também outra coisa, Davi olhou segundo o coração do homem, não de Deus naquele momento. O coração de Deus já não estava mais com Davi. Porque quando o homem começa a ver pecado, o coração de Deus já não está nele. Quando o homem começa a ver coisas erradas, o coração de Deus já não está nele. Então quando você olha coisas erradas, o coração de Deus já não está com você. Já não é mais o coração de Deus, mas a malícia da carne. Então naquele momento não era o coração de Deus mais, era o coração de Davi. Salmista, colocou o teu filho Salomão a escrever em Provérbios: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então tome cuidado. Tome cuidado para não ser enganado com o seu próprio coração. Tome cuidado para não ser enganada, minha irmã, com o seu próprio coração enganoso. Tome cuidado, meu irmão, que está com a Bíblia na mão agora. Você que é evangelista, você que é pastor, você que é obreiro, tome cuidado. Betseba está tomando banho, tome cuidado. Betseba está nua. Tome cuidado com as jovens de hoje que andam de short curto, pastor. Obreiro, você que está me ouvindo aí, hoje a moda é usar shortinho curto, cuidado, hein? Cuidado de não cair na cobiça, porque foi para isso que o diabo está usando as jovens, para destruir os homens casados no olhar. Tome cuidado. Betseba está no mundo, nua. Você que se diz ser um homem de Deus, que pensa como Deus, que age como Deus, que fala como Deus, tome cuidado. Tome cuidado. Recanaramanás. Deus está falando com você, meu irmão. E minhas irmãs, tome cuidado também com os homens sensuais, para o seu casamento não ir para o inferno e queimar para sempre. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo abençoe vocês e dê entendimento para entrar segundo o coração de Deus, e arrancando esse coração de pedra do seu peito e analisando as Escrituras e a praticando em verdade e em espírito. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito Santo ter falado conosco. Muito obrigado pela sua palavra ter falado conosco essa manhã. Senhor, precisamos sim andar segundo o teu coração. Precisamos andar segundo o teu propósito. Porque tem muitas pessoas, ó Deus, que estão esquecendo de vigiar, porque são dias maus. Pai poderoso, que culto maravilhoso, que coisa gloriosa que sentimos agora. Senhor, salva-nos da perdição eterna. Salva-nos do juízo eterno. Salva-nos da tua ira e da tua mão de justiça. Senhor, troca os corações dessas almas que estão me ouvindo, fora do país e dentro do país, nas regiões. Eterno Deus, que todos os demônios do coração duro, do comichão dos ouvidos e também da cegueira espiritual caia por terra. Pelo poder do teu sangue, Jesus. Dai a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Que a glória de Deus abunde sobre vocês. Espero agora, entraremos no comercial e estaremos daqui a pouco, 2 minutos com os irmãos, para vocês meditar mais na mensagem. Vamos ouvir um hino e daqui a pouco voltamos em nome de Jesus. Põe abaixo Jericó, glória a Deus. Que palavra maravilhosa Deus nos deu essa manhã, né, meus irmãos?
Que palavra gloriosa Deus nos deu essa manhã. É tremendo o amor de Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês que amaram que gostou da palavra, manda aí conosco o WhatsApp 5519 99829 6024. Repetindo, 5519 99829 6024. Ou, se você preferir, manda pelo aplicativo da rádio, né? E o irmão cooperador Alexandre está mandando para nós também ao vivo. Meus irmãos, eu queria dizer algo para os irmãos aqui, presta bem atenção no que eu vou falar, todos vocês. Nós passamos a conta da rádio para ajuda, não conseguimos ajuda na sexta-feira, não conseguimos os R$600, mas, né, na verdade é um valor lá da rádio para Santa Catarina, mas graças a Deus, né, eu recebi uma oferta do irmão e eu, pastor Júlio, repassei para cobrir os gastos lá. Os irmãos nunca cobrou nada de mim, é isso que eu quero falar para os irmãos, nem o Assis, nem o companheiro Alexandre, eles são homens de Deus, e nem também estou aqui vangloriando, porque eu estou dando de onde eu não tenho para ajudar os irmãos na rádio lá. Então eu quero dizer aos irmãos que, né, eu queria dizer aos irmãos que eu passei, né, o pouco que eu tenho, porque eu não sou materialista e nem tão pouco, não viso o reino de Deus com dinheiro, e nós também não visamos. Então eu passei para os irmãos aquilo que o irmão me ofertou, e eu falei, a CEPA é obra, a rádio também é obra, e eu quero também agradecer a Deus por todos vocês que têm ofertado lá, que ainda não caiu na conta da rádio lá, e também, né, dizer aos irmãos que, olha o que está acontecendo. Se vocês forem analisar bem, eu estava com um projeto com o cooperador Alexandre, o cooperador Alexandre estava indo, né, ao trabalho do projeto, o seu computador caiu, quebrou todos os programas da rádio, a sua placa trincou fora, e ali trincou toda a placa, foi tremendo, meus irmãos. E aconteceu um acidente, destruiu o poste da rádio. Meus irmãos, vocês têm noção do que é isso? O diabo está furioso com esta transmissão. Meus irmãos, o diabo está furioso com a Rádio Nova Brasil FM. O carro bateu no poste da rádio, destruiu o poste da rádio, acabou com o poste da rádio e acabou com o computador do nosso irmão. Meus irmãos, a coisa é mais séria que imaginamos. Destruiu. O diabo está furioso. Nós começamos antes do programa Pastor Júlio Cruz, Libertação da Alma, com 10 mil ouvintes. Vocês querem saber quantos ouvintes estão conosco agora? Vocês querem saber quantos ouvintes estão conosco agora? Vou repetir. Estávamos com 10 mil, na faixa dos 10 a 20. Depois do programa e das orações do irmão Acácio, do irmão cooperador Alexandre e da minha oração, você sabe quantas pessoas estão conosco agora? 579 mil pessoas. Vocês sabem o que é isso? Uma rádio via online? É muito além de cima da média de ouvintes. Eu estou pregando para 580 mil pessoas nesse exato momento. Em todo o país e no mundo, da terra onde está chegando a minha voz. Então, meus irmãos, são muita gente. São muitas pessoas. Então são muitas pessoas. É muita gente. É muitas almas que Deus deu a nós. Meus irmãos, no primeiro culto tinha 20 mil, 70 mil. Depois foi para 300 mil, agora está 570. O diabo não está aguentando essa rádio. O diabo não está aguentando essa rádio. O diabo não está aguentando. Aleluia. 579 mil almas nesse exato momento.
nós não estamos conseguindo ler todos os e-mails. Cooperador Alexandre, manda um áudio aí. Mande o áudio para os irmãos aí, como que está aí o e-mail aí no estúdio central. Mande o áudio para mim passar para os irmãos aqui, Alexandre que está me ouvindo aí, Cooperador Alexandre. Por favor, manda um áudio aqui. Aleluia. Vamos ler aqui Paulo Sérgio de Florestópolis, Paraná. Pastor, precisa abrir um mistério aqui, né? Amém, meus irmãos. Já tinha lido o seu e-mail, né? E então Deus mostrou brinco, short para a esposa dele. Deus deu uma visão que brinco, short ia ficar ela no arrebatamento. Jaqueline de Mato Grosso, Senhora do Livramento, né? Oração pela família, né? Japira, Paraná. Creio que não tem uma rádio de Deus igual a essa é sem igual. Está elogiando a rádio, Rafael de Japira. Pastor Júlio, você já venceu o grande objetivo. Eu tive um sonho com você revelando algo de Deus. Glória a Deus. Paz, pastor, apresenta-me a nós em oração. Natália Descalvado. Luiz Albani de Pernambuco. Glória a Deus. Pastor, bom dia. Eu e minha esposa falamos com o pastor da minha igreja e ele ficou com muita ira. Aí, tá vendo aí? Gabriel de São Bernardo do Campos. Tremendo, pastor. A Canileta teve nas igrejas. A Ivete de São João da Boa Vista. Deus abençoe, estou ouvindo a palavra. Gabriel Ramos, Luciana Tim. Né? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cooperador Alexandre, manda um áudio via WhatsApp. Amém? Via WhatsApp. Glória a Jesus. Amém. Muitos e-mails. Que palavra maravilhosa hoje, Ellen Santos da Bahia. Pastor Júlio, eu tenho 13 anos e quero ser usada pelo Senhor assim como você. A Shelly, de Betim, Minas Gerais. Amém? Vamos ver aqui. Aqui também no WhatsApp, olha, no WhatsApp está escrito: um abraço para o missionário Mafalda, cantora Hilda Braga, que está ao vivo conosco. Pastor Júlio, manda a paz à irmã Larissa, que é a irmã Letícia. Somos daqui de Limeira, um abraço. Irmã Larissa, irmã Letícia. Pastor, que palavra Deus falou essa manhã, hein? Maria do Maranhão. Pastor Júlio, palavra gloriosa. Somos tão falhos perante a Deus. Agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus continue levantando homens e mulheres que lutam pela verdade. Poliana de Portugal. Glória a Deus, que palavra forte demais, Gilmara. Pastor, graças a Deus, eu seus vídeos fui liberto da vaidade. Deus seja louvado. Renata Souza também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá bom, igreja? Graças a Deus. Anasui Komanagassobi Andácia. Graças a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Continua mandando aí os irmãos aí em toda a terra, mandando os e-mails e também aqui via WhatsApp, no 5519 5519 99829 6024. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos aqui ouvir mais um hino e já voltaremos para orar para a cura e libertação. Amém? Fica aí, aguarde um minutinho conosco. Em nome de Jesus Cristo, o Salvador, igreja! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Voltamos aqui, né? Este é comercial, né? E voltamos para levantar a palavra de Deus e a verdade do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos saibam que essa é uma rádio aonde
não fazemos acepção de pessoas, então é por isso que muitas vezes aí vocês veem hinos que não são tão espirituais, né? Porque tem pessoas que gostam de certos cantores e isso a gente não pode, mas nós pregamos a verdade. Então, eu quero dizer aos irmãos aí que parece que não dá um contraste certo, né, meus irmãos? Eu tive um problema aqui com o meu transmissor, né? E eu por isso que estava falando com o pastor Alexandre, que não combina, né, nós pregar tanta verdade e nós ouvimos um hino como esse que acabamos de ouvir aí, né? Tanta hipocrisia e tanta carnalidade. Não é o mesmo espírito, não bate. Por isso que nós estamos aqui para nós soltarmos hinos mais espirituais para os irmãos ouvirem, para que o Espírito Santo abunde em toda a graça. Amém, meus irmãos? Porque tem muitos hinos de pessoas que não vivem a verdade, e isso eu não quero participar de rodas de escarnecedores e tampouco rodas de doutrinas de demônios. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Margarete Aparecida de Jacareí Pires. Tremenda, pastor Júlio César. Estou excluído dos irmãos da igreja. Não tem mais oportunidade, estou triste, sem rumo seguir. Olha só. Esse pastor endemoniado jogou você fora da igreja. Que palavra abençoada, glória a Deus. Tenho 16 anos, sonho que estou evangelizando. Vejo uma luz na minha face. Joseilma. Glória a Deus. Que linda mensagem, pastor. Glória a Deus, aleluia. Igreja, presta bem atenção, todos vocês que estão agora conosco, para ouvir agora o que eu tenho a te falar. Você aí que tem aí, que crê que é o mistério do copo d'água, pega o copo de água aí, né? Então, pega aí o copo d'água. Vocês aí que pegam um copo d'água. Pega o copo d'água agora. Aleluia, glória a Deus. Anda sob andar, amanda sob andácia. Então, quero que pega aí agora o copo d'água. Você que está aí, está com enfermidade, já manda aqui o milagre na hora, viu? O caroço que vai sumir. Mário Miguel está dizendo: palavra maravilhosa, essa rádio não pode parar. Abençoe sua vida, pastor Júlio. Manda paz para Abimael. Abimael deve estar com o Mário lá, né? Os dois andam para cima e para baixo juntinho, né? É o Mário lá de São Paulo. Esses dois é Pedro e João. O Mário é o Pedro, o João é o Abimael e vice-versa. Os dois fazem a obra muito lá. Deus abençoe vocês dois, viu, meus irmãos? Amo vocês, obrigado pela ajuda aí. Jaqueline, Profeta Silva Gomes, Mato Grosso, ao Livramento. Palavra tremenda, falou muito comigo. Eu estava com muita raiva no meu coração. Eu usava roupa comprida só na hora de ir para a igreja. E em casa eu pensava que, como ninguém estava vendo, eu estava certo. Mas eu ontem não fui na igreja porque meu marido bebeu, me deu muita raiva, fiquei preocupado, pastor, com ele, com minha família. Chorei demais. Mas estou feliz porque, pastor, Jesus falou comigo nessa manhã, pastor. Olha que tremendo, meus irmãos, como que essa rádio não pode parar, né? Pastor, corri da escola para não perder a benção. Meu Deus, Luiz Evandro, como você é bem obediente às coisas de Deus, hein? Correu da escola. Pastor Júlio, família, nossas vidas, para inclinar o caminho correto, digno. Estou pondo na internet, mas tudo bem. Concordo com o irmão Hinos Mundano. Mário Miguel está falando. Amém, meus irmãos? Mas o irmão Alexandre acabou de mandar para mim, né? Ele mandou para mim agora, dizendo que vai fazer um DJ um novo na rádio e vai colocar hinos mais espirituais para nós. Hinos como Lauriette antigo, Cassiane antigo, hinos que quando também essas irmãs que era antes de conhecer o batom e o esmalte, elas eram muito mais usadas por Deus. Família, sou da Igreja do Amor, peço oração por minha família, né? Aparecida do Maranhão Xavier. Estou orando para que um dia o Senhor providencie o nosso encontro, para juntos adorar o Senhor em Espírito e Verdade. Lucas Alves, palavra tremenda, pastor Júlio. Que Deus abençoe. Pega um copo de água comigo agora, que daqui a pouco, daqui 15 minutos, vamos terminar o programa.
Nós vamos orar agora. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Agora segura aí, pegue e dobre o joelho aí, porque agora nós vamos fazer 15, vamos acabar o programa aí quase orando, amém? Glória a Deus. Está em oração agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu queria dizer aos irmãos aí, pegue aí o copo d'água, deixa aí na cama, aí em algum lugar, né? Para que a gente venha estar com os irmãos aí e, né, estar em oração por todos vocês. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Glória a Jesus. Poderoso Deus e eterno maravilhoso Pai, eu te glorifico por essas almas que estão comigo agora, tomado pelo teu poder e teu juízo sobre a face da terra. Te dou graça, Senhor, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Em todo tempo, a sua alegria, Senhor Jesus, se coloca com a nossa força. E nós entoamos, ó Deus, louvores ao teu nome, porque o Senhor é santo, é poderoso em todo tempo. Senhor, visita agora os orfanatos, os asilos, ó Deus. Senhor, não precisa gritaria na oração para que o Senhor ouvir. Pai, eu te louvo porque o Senhor é Pai. Eu te louvo porque o Senhor é Deus. Eu te dou graças, ó Deus, por esta rádio. Senhor, pela fúria do diabo que tem cantado contra esta rádio, contra essa emissora, contra a vida dos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Pai querido, esta mensagem do dia de hoje foi mensagem para nós entrarmos em alerta, porque, meu Pai querido, o tempo é breve. O Senhor está voltando, o tempo de renovo, ó Pai. O tempo onde as almas estão caídas e cansadas. Ah, meu Jesus, Tu me contempla nesta hora e me dê entendimento, ó Pai, de todas as ações da terra, e me dê força e me guarda diante do adversário. Eu te louvo, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, é glorioso. A Tua glorificada é como na graça. A Tua glória, ó Pai, se faz em nossa vida. Senhor, toma, Deus, direção em todos os lares, vidas, falados, becos e vielas, pessoas que estão no presídio, lá no sistema prisional, aonde os presos estão, ó Deus, comendo junto com ratos, Pai, passando pelo fio da navalha do Estado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, guarda, Senhor, meu Deus, essa jovem, guarda esse jovem que estão caídos e cansados nesses últimos dias. Ó Deus de maravilha, Deus de proteção divina, em nome de Jesus Cristo, eu te joelhos aqui, Senhor, meu Pai, pedindo misericórdia para o Brasil, pedindo misericórdia para as igrejas, pedindo misericórdia a todos os estados, na terra e fora da terra, os meus irmãos que estão, bendiga a Deus, alabassurianda, arabandácia, meu Deus e meu Pai. Levanta, meu Deus, o coxo da cadeira. Levanta, adora a Deus, através dessa oração. Meu Deus e meu Deus, meu Pai e meu Pai, Senhor, eu te rogo pela súplica dos santos, pela Inquisição, ó Pai, que a igreja sofreu na Inquisição católica. Meu Deus e meu Senhor eterno, envia, ó Pai, teus anjos para guardar as almas que estão em toda a terra, orando agora comigo, orando agora, ó Pai, para a salvação, para a cura divina, para a revelação do Teu Espírito. Ó meu Deus e meu Pai, glorificado seja Teu nome. Assim, Senhor, como o Senhor ensinou os discípulos, assim eu estou, ó Pai, apto para ensinar os discípulos desses últimos dias, entregando a Deus o condomínio, ó Pai, a estrutura, ó Deus, e também, ó Pai, o prédio edificado diante da Tua rocha, diante, ó Deus, da Tua formosura. Meu Deus e meu Pai, glorificado seja Teu nome, adorado em todo tempo, exaltado entre as nações, adorado em todos os séculos e séculos, louvado, engrandecido seja Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que tem amor, que tem longanimidade, que tem bondade, ó Pai, ó Deus eterno e glorificado, em nome de Jesus Cristo. Vai visitando, ó Deus, a vida dos perdidos e cansados, a vida dos abatidos, destruídos de alma, corpo e espírito, ó Pai querido e Pai poderoso.
pelo poder do sangue, de que fez, ó Deus, diante da cruz do Calvário, o maior sacrifício da nação e o maior sacrifício também do mundo, entregando, ó Deus, que o Senhor entregou e deu à terra o teu Filho, o único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pai querido e poderoso Deus, que nesta segunda-feira nós viemos, ó Deus, estar, ó Deus, em prontidão, diante da tua presença, diante da tua graça, diante da sua misericórdia. Ó, meu decobra, canta e rebedecanta, rabanda subinácia. Meu Deus e meu Pai, fique comigo nesses últimos dias, fique com essa programação, aonde, ó Pai querido e santo, o Senhor tem colocado, ó Pai, vidas, ó Deus, para se levantar nesses últimos dias, dias aonde a igreja está vivenciando trevas, dias aonde a igreja está esquecendo do teu amor e do teu poder, aonde irmãos e irmãs em toda a face da terra estão, ó Pai, se desviando do caminho da justiça e se colocando, ó Deus, na podridão do seu autoconhecimento. Senhor, dias aonde os sábios, os encantadores, os feiticeiros tomaram conta dos altares. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, também agora rogo pela cura divina, Senhor, assim como o Senhor usou teu servo Davi Miranda Martins, lá na igreja pentecostal Deus é Amor, em toda a terra seria, Deus, constituída pelo abalo da sobrenatural cura divina. Pai, o Senhor me disse que através desta rádio, o Senhor ia levantar cadeirantes, o Senhor ia fazer caroço sumir do corpo, em nome de Jesus Cristo. Aonde tiver um demônio de enfermidade, nessa mulher que está me ouvindo, nesse irmão que está me ouvindo agora, nessa criança que está internada no hospital, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cristo eterno, agora na dimensão do Espírito Santo, na força e no poder de Deus, cai por terra agora. Sai daí, demônio da enfermidade, demônio do vício, demônio da destruição do adultério, demônio da fornicação, demônio da bajulação humana, demônio escarnecedor que toma conta dessa vida, que tomou conta deste corpo. Sai agora daí, demônio da enfermidade, que estão sendo curados pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, manda teus anjos enviados, ó Deus, pela tua glória, pela majestade divino humor, tome agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e que a partir de agora, Senhor, eles venham a ser libertos e curados pelo poder do teu nome. Assim seja curada, minha irmã. Pode tomar o copo de água. E sejam curadas agora. Sejam todos arrependidos esta manhã e curados em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Estamos aqui com alguns e-mails também. Cassiane de Belô, Minas Gerais. Aleluia, Cassiane. Eu creio que é a Cassiane Dorcas. Eu acredito que seja ela. Mas se for ela, mande um abraço para ela. Cassiane de Belô, Minas Gerais. Paz do Senhor, pastor, fala mais sobre a porta de ferro que nos impede de sentir a presença de Deus. Amém. Meus irmãos, vocês que estão curados aí, pode ir mandando já no WhatsApp. Isso, já manda no WhatsApp lá. 5519 9829 99. Ó, 5519 99829 6024. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Josiane Amaral, um abraço, pastor e família. Palavra tremenda hoje, aleluia. A Tchelle também mandou. Quer trabalhar na obra de Deus com 13 anos. Calma, tia, ainda é cedo. Deus vai te indicar o melhor caminho. Paz do seu pastor Júlio, irmã Daniela, está maior luta aqui em casa para ouvir a rádio. O celular descarregou no começo da programação. Faltou energia para não carregar o celular. E agora que voltou a energia, o aplicativo da rádio parou de funcionar. Olha só que tremenda luta lá, hein? Olha isso, hein?
Agradeço a Deus por ter me mostrado em sonho duas respostas de duas pregações que eu ouvi do pastor Júlio César. A primeira, sonhei que a igreja não tinha placa, mas a casa que ele me mostrou, o sonho era uma igreja de cor azul. Olha que forte isso aqui. 2. Ouvindo a pregação das virgens loucas e prudentes. Primeiro sonho é que a igreja não tinha placa. Realmente nós não tínhamos placa, nós não temos placa. Olha que eu não conheço a irmã, hein? E a casa que ele me mostrou no sonho era uma igreja de cor azul. Realmente a igreja é azul. Olha Deus confirmando. Isso é Deus, meus irmãos. Ela sonhou e realmente a igreja que a gente tem não tem placa aqui e é azul por fora. Confirmação. 2. Ouvindo a pregação das virgens loucas e prudentes, sonhei que começou a entrar água no colchão da minha cozinha. A água era limpa. Fui andando para o quarto onde tem um tapete para ajoelhar. Levantei o tapete, parecia estar molhado de água que vinha da cozinha. Mas não era, era azeite escorrido do tapete. Quando levantei do chão para escorrer, para a honra e glória de Deus poderoso, conto escrevendo, glória a Deus pelas pregações que Deus dá, pastor Júlio. Deus abençoe cada dia, mas que coisa gloriosa, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Que coisa tremenda. Aqui os recados do WhatsApp. Meu Deus, tremendo, tremendo, tremendo. E a Cassiane, além de entrar no YouTube, ela entrou na rádio também. É eu mesmo, pastor, sou eu mesmo. Aqui de Minas, é eu mesmo. E é isso aí, é eu mesmo. Glória a Deus. Se você quer for curado, manda aí já recado via WhatsApp, né, no número 5519-99829-6024, tá? Ou também pelo aplicativo da rádio. Esperamos todos vocês aí. Assim, vamos fazer aí, né, já são 11h58, horário de Brasília. E que Deus abençoe. Se nós não tivermos, meus irmãos, resposta, né, dos irmãos, né, o que deve ser mudado na rádio, realmente vai ficar sendo difícil. Mas que os irmãos aí estiverem, os irmãos sabem que essa transmissão está sendo gravada por alguns irmãos e vai ser postada no YouTube, lá no canal Arthur Gleidson e também no canal Abimael, que está escrito Deus Quebra as Correntes, e também no canal Pastor Júlio Curas e Libertação. Amém? Então, corra lá, se inscreva no canal. Amém, meus irmãos? E lembrando, meus irmãos, na quarta-feira vamos passar a conta e a agência, né, da rádio, para que vocês venham ajudar os irmãos a levar esse mistério de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou dar um recado, né, sobre... vamos dar um recado sobre dia